Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente, cara, eu adoro. Eu adoro. Tá aqui, ó. Ó. Não é De Volta para o Futuro, é Viagem no Tempo. Mas é claro que eu não posso deixar de falar de Viagem no Tempo sem também falar de Volta para o Futuro um pouco, né? Eu sei que vocês já estão meio de saco cheio de ouvir eu falar de Volta para o Futuro. Mas, gente, é meu filme favorito. Fazer o quê? É o filme que eu mais assisti na vida, eu acho. Sei lá. Bom, enfim, a questão é a seguinte. Eu separei 10 filmes sobre viagem no tempo pra gente discutir como que esses filmes tratam essa questão da viagem no tempo. E qual deles faz mais sentido, se é que algum deles faz sentido. Então lá, vamos começar essa lista com quem? Com De Volta ao Futuro, claro, tá aqui o pôster de Volta ao Futuro. Gente, De Volta para o Futuro é um filme que eu vi quando eu era criança, eu devia ter meus 10 anos ou menos, e foi um filme que me fez entender viagem no tempo, um pouco de viagem no tempo, tá? Vamos deixar claro que assim, eu não tenho essa coisa de que, a teoria certa é do filme tal, a teoria errada é do filme tal. Não. Cada um vai tratar como quiser, afinal, se existe a viagem no tempo, a gente ainda não sabe como é que faz, pelo menos não está disponível para todo mundo, né? Então, temos só teorias. E a maneira como De Volta para o Futuro trata, e eu tô falando do primeiro filme, é uma forma bem assim simples e legal de entender, porque é uma forma bem linear, né? Que é o básico. Você tá aqui hoje, você pega uma máquina do tempo, entra numa máquina do tempo e você escolhe para onde você quer ir. Se você quer ir para o passado, para o futuro, e não precisa se preocupar se o universo está em movimento, se você vai estar no mesmo lugar que o planeta naquele momento, enfim. A máquina do tempo se vira e te leva para o mesmo ponto onde você está, só que na época que você quiser. É perigoso? Porque sei lá, vai que eu resolva voltar, né, 200 anos e de repente tinha uma montanha naquele lugar. 200 anos não, mas melhor, vai que eu quero ir pro futuro, pronto, 10 anos no futuro e de repente tem um edifício bem no lugar onde eu tava. E eu vou sair dentro do edifício, né? Isso é um pouco perigoso, né? Partindo da premissa. Mas é isso que o filme mostra pra gente. E o filme também mostra que é possível estragar tudo se você, por exemplo, ir pro passado, né? E é o que acontece. Marty McFly vai pro passado, atrapalha os pais de se conhecerem, se apaixonarem e quase que ele não nasce. Mas isso é uma questão discutível. Mas beleza, o filme ele tem esse conceito, né? Então se você for pro passado e, por exemplo, matar o seu pai, você não vai nascer, você vai deixar de existir. É isso que diz o conceito de viagem no tempo De Volta para o Futuro. Depois esse conceito, enfim, acaba se perdendo, né? No filme 2 tem essa coisa de ir pro futuro e chegar lá e eles se encontram mais velho, né? E a gente sabe que não poderia, porque se você sair de 1985 para 2015, durante aquele gap, aqueles 15 anos, você simplesmente não existiu. Você pulou de 85 para 2015. Então você não poderia chegar lá no futuro e se encontrar mais velho, com filhos e tudo. O máximo que você ia encontrar era algumas, né, registros de fulano está desaparecido, né, desde 85. E de repente reapareceu em 2015. E essa é a regra, deveria ter sido a regra, já que no primeiro filme, o primeiro experimento com o cachorro do Dr. Brown, ele pula 1 minuto no futuro e quando ele chega no futuro ele não se encontra lá um minuto mais velho, não, ele pula no tempo. Então eles erraram feio ali, mas beleza. Gente, anos 80, o assunto estava sendo explorado de forma, né, poética, enfim, não vamos entrar nesse mimimi, mas é uma das formas assim sobre viagem no tempo, nos conceitos de viagem no tempo que eu mais gosto, que é mais simples, sabe? Você pode viajar no tempo, você pode ir pro futuro, beleza, você pode voltar pro passado, você pode mudar as coisas, mas eu só discordo que se você for pro passado, você
pode acabar ferrando tudo pra sua vida, a ponto de você nem existir. Isso eu discordo e a gente vai ver mais pra frente por quê. Bom, o segundo filme que eu vou falar, que é bem recente, é Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Gente, eu vou ser bem sincero, eu nunca achei esse conceito válido, até porque depois em outros filmes da Marvel e na série do Loki esse conceito vai por água abaixo, vira uma loucura. Mas o que diz, né? Eles inclusive brincam com o De Volta ao Futuro dizendo que tá tudo errado em De Volta ao Futuro, mas o que ele diz? Ele diz que se você viajar no tempo, né? E aí, digamos, se você for para o passado, quando você chega lá, você cria uma ramificação do tempo, criando um multiverso, né? Então você não continua na sua linha do tempo, você cria uma nova. Aquela sua linha do tempo ali, ela é fixa até o ponto onde você volta para o passado, mas naquele ponto que você chega no passado, você começa a criar uma nova linha do tempo onde novas coisas acontecem. Ok. Então assim, se você for para o futuro, você pode cair na linha do tempo ramificada ou na linha do tempo que você estava. Cara, eu não gosto muito desse conceito do multiverso. Eu prefiro pensar que existe uma única linha do tempo e que ela pode ser alterada, tá? Então, criar variações que estão coexistindo paralelamente no multiverso, uma viagem muito louca. Eu não acho legal, não curto, mas é uma, tá? Que é a que a gente viu então em Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, que foi bem bacana, bem interessante, mas eles mesmos não souberam explicar ali no final do Ultimato como é que o Capitão América apareceu velho, né? A partir do momento que ele foi pro passado para consertar as coisas, ele criou uma outra ramificação, então ele nunca poderia ter aparecido naquela linha do tempo ali, ele tá em outra multiverso. Como é que ele viajou entre os multiversos, velho? Então, assim, isso é uma coisa que talvez a Marvel conserte mais pra frente. Isso eles mesmos se queimaram ali e esqueceram da própria regra, né? Mas enfim, continuando. Olha, o terceiro filme que eu gosto muito, mais um conceito diferente de viagem no tempo. E aí, na verdade, eu lembrei de dois filmes que têm esse mesmo conceito. O primeiro é Era Uma Vez no Passado, com Christopher Reeve, né? Então aqui a gente tem um conceito onde é possível viajar no tempo com a mente. Então o seu corpo, o seu eu permanece aqui e a sua mente viaja no tempo a ponto de você realmente estar lá e também poder modificar as coisas ou criar registros em que no presente provem que você esteve no passado, embora você não esteja lá fisicamente. É uma projeção sua. É um conceito interessante, mas ele também até hoje só foi aplicado para voltar para o passado, né? A gente também viu isso em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E aí a gente tem o Wolverine, né? Ele volta no tempo. Eu não lembro bem desse filme, confesso, acho que eu só vi uma vez, mas eu lembro que tem um lance desse, né? Ele volta no tempo e tenta mudar as coisas. É um conceito interessante, mas vamos concordar que não é bem uma viagem no tempo, né? É uma viagem de viajar no tempo. Quarto conceito, esse eu gosto muito, tá? É do filme Para Sempre Te Amarei, ou Te Amarei Para Sempre, eu nunca lembro. Porque essa tradução também é uma tradução bem ridícula, vai. Porque o nome do filme em inglês é The Time Traveler's Wife, ou seja, a mulher do viajante do tempo. Então já te chama muito mais atenção do que Para Sempre Te Amarei, né? Vamos concordar. Mas eu não entendo porque traduziram assim, a gente tem coisas que a gente nunca vai entender. Mas o conceito desse filme é o quê? O cara, ele viaja no tempo, só que ele não tem controle, ele simplesmente desaparece e aparece em outro lugar, em outro tempo. Pode ser tanto no futuro quanto no passado. Mas o que tem de interessante nesse conceito é que quando ele viaja no tempo, ele não leva as roupas, vai só o corpo dele, ele chega peladão onde ele tá. Então a primeira preocupação dele é conseguir roupas para não ficar pelado. E ele tem um tempo em que ele também não controla, ele simplesmente sente que vai acontecer e de repente ele volta para onde ele estava. Então assim, é um conceito interessante que é assim, vamos dizer assim, como se fosse um dom, né, que você não tem controle e você tá ali só para observar e, enfim, tentar entender o que você está fazendo naquele lugar. E essa coisa também de viajar no tempo e não levar nada, né? Porque faz todo sentido.
Eu consigo viajar no tempo, não as minhas roupas. Então faz maior sentido, né? Eu acho esse conceito bem legal e é um filmaço com um final surpreendente, que eu adoro esse filme. Então toda vez que passa eu tô assistindo e vale muito a pena. Quinto conceito. E aí, gente, aqui a gente vai pra loucura. Tá? Esse é o conceito da loucura. E eu lembrei de 2 filmes que eu acho que são parecidos, porque até hoje eu não tenho certeza se eu entendi 100%. E eu estou falando de O Predestinado. Tá? O Predestinado e Os 12 Macacos. Eu acho que eles têm o mesmo conceito, que é o quê? Que é a questão do looping temporal, né? Você se vê numa situação em que você precisa resolver essa situação e no final das contas, no final você descobre que a situação só aconteceu porque você causou ela, entende? Então assim, eu não quero dar spoiler, ainda mais sobre esse filme O Predestinado, que é um filme de explodir a cabeça, mas é algo do tipo assim, fulano pensou em fazer aquilo para resolver tudo lá, e só que na verdade tudo que aconteceu no início foi por causa do que ele fez no final. Foi ele mesmo que causou toda essa situação. E aí assim, fica uma coisa esquisita, porque você fecha um ciclo, né? Você inicia uma história toda e no final você volta pro início. Então assim, fica essa coisa de looping temporal e que eu não acho muito interessante. Acho de explodir a cabeça, é legal, mas não acho muito interessante, porque eu prefiro pensar que o tempo é uma constante. Então a gente tá sempre seguindo em frente, a gente não tá ali para chegar em um determinado momento, agora vamos ficar em loop infinito. Tem que ter uma maneira de sair disso. E nesses filmes esse conceito, até onde eu entendi, eu posso estar errado, existe essa coisa do looping e eu não curto muito, tá? Vamos lá, 6º conceito. E aí a gente tem um filme muito legal aqui, que tá na Netflix. Esse filme já entrou na Netflix, já saiu, já voltou, então pode ser que você não encontre lá. A tradução dele também eu nunca entendi porque, chama A Caverna. Beleza, dá pra entender por quê. As coisas se passam dentro de uma caverna. Só que o nome do filme é Time Trap, né? Então muito mais interessante. Time Trap seria, sei lá, preso no tempo, uma coisa do tipo, né? Armadilha do tempo, uma coisa assim, enfim. Qual que é o conceito? É um conceito de escala. Isso é muito legal, tá? E aí pouca gente consegue perceber isso de cara. É um pouco difícil para algumas pessoas. Então assim, nesse filme, o que acontece? Nós temos o nosso tempo normal e tem uma caverna. Quando você entra nessa caverna, dentro dessa caverna o tempo passa mais devagar. Então, para quem tá aqui fora e olha para a caverna, por exemplo, a pessoa entrou correndo, tá? E a pessoa aqui de fora tá pulando. Vamos dizer assim, ela tá pulando sem parar. Para essa pessoa que tá aqui fora, que tá pulando sem parar, ela vê a pessoa correndo e de repente, quando a pessoa entra dentro da caverna, ela vai ver a pessoa assim em câmera lenta, praticamente imóvel. Porque o tempo é mais devagar, então ela tá mexendo bem devagarinho. E essa pessoa que tá dentro da caverna, se ela olhar para fora, ela vai ver o cara que tá pulando, ele vai ficar pulando muito rápido, e os dias vão se passando muito rápido. Então, você tem essa coisa da escala do tempo. Isso é muito legal, né? E aí, conforme você vai adentrando a caverna, essa escala ela vai aumentando. Então, quanto mais para dentro da caverna, mais devagar o tempo fica, e aqui fora mais rápido o tempo passa. Esse filme é muito legal, cara, a ponto de ter uma parte que eles olham assim pra fora e eles veem o sol passando assim, várias vezes, cara. Tipo, os dias estão se passando numa velocidade incrível e eles estão ali dentro presos, né? Pra eles o tempo tá normal, mas lá fora o tempo tá acelerado. Nossa, é muito legal esse conceito. Eu não considero isso como uma viagem no tempo, tá? Mas não deixa de ser, porque se você entrar nessa caverna, ficar um tempo lá e sair, passaram-se anos, então você foi pro futuro. Então, né, vamos dizer que você viajou no tempo, em parte, né? Em parte. E quanto mais para dentro da caverna você entrar, você vai encontrar pessoas ou coisas que são de um passado remoto, porque estão presas lá dentro há muito tempo, né? Aquela coisa da escala. Então, talvez seja um pouco difícil de entender, eu falando, mas se você assistir o filme você vai achar sensacional,
Coloca na sua lista. Em português, infelizmente, a tradução é A Caverna, mas em inglês é Time Trap. Vai ver, é muito bom. Sétimo conceito, então, a gente tem o clássico A Máquina do Tempo, que tem um remake, que eu acho que é de 2001, se eu não me engano. Que esse é um que linka com o que eu tava falando em De Volta para o Futuro. Quando eu falei que eu não concordo que ele poderia desaparecer ou deixar de nascer, né? O que acontece então nesse filme A Máquina do Tempo, que é um remake de um clássico, né? É um filme bem antigo, mas eu vou falar mais do remake porque o antigo eu não gostei muito de assistir, apesar de ser clássico, eu achei ele muito arrastado, enfim. Mas vamos lá. O que acontece no remake? Sem muitos spoilers, né? A gente tem um cientista que estava noivo, ele amava sua noiva e ela morre num acidente, acho que ela morre atropelada, uma coisa assim, uma carroça. O filme se passa ali, lá pra 1880 e alguma coisa. Então a noiva dele acaba sendo atropelada por uma carroça, tá? Cavalos, carroça, tudo, enfim, a mulher morre. E aí ele fica perplexo com isso e ele fica com essa coisa na cabeça de que não, cara, eu vou fazer uma maneira de salvar minha noiva, vou voltar no tempo, vou criar uma máquina que eu vou viajar no tempo, eu acredito que isso seja possível, e eu vou salvar minha noiva e minha vida vai ser maravilhosa. Então ele investe anos da vida dele nisso, e finalmente ele consegue inventar a máquina do tempo. E aí a primeira coisa que ele faz, óbvio, é voltar pro dia que ela morre, para tentar evitar que ela morra atropelada pela carroça. E o que acontece? Ele consegue. Só que aí ele continua andando com elas, mais pra frente eles são assaltados e durante o assalto o bandido dá um tiro nela e ela acaba morrendo. E ele fica, não pode ser, vou tentar de novo. Aí ele volta antes ainda e aí ele resolve desviar o passeio, levar ela pra, sei lá, pra esquiar na neve, e aí tipo abre um buraco, ela morre afogada, sabe, no lago. Então eu não lembro direito, mas é uma coisa assim, não importa. Ele faz isso várias vezes e ela sempre morre. E aí ele começa a pensar, opa, tem alguma coisa errada. Por que toda vez que eu tento salvar ela acaba morrendo de outra maneira, né? E aí ele não consegue entender isso, e aí ele fala, cara, eu vou buscar essa resposta no futuro. No futuro deve ter gente que inventou a mesma máquina que eu e tem mais respostas pro que eu preciso. E conforme ele vai indo pro futuro, nossa, ele vai vendo todo o avanço tecnológico da humanidade e tudo mais. E ele chega num ponto, lá em 2000 e muita coisa, e lá ele descobre que ainda não conseguiram inventar viagem no tempo. Ele foi o único. Não existe aplicações práticas de viagem no tempo, sabe? Só conceito. E ele não tem a resposta que ele quer. E aí ele decide que vai mais pra frente. Mas conforme ele vai mais pra frente, ele acaba passando batido pelas desgraças da humanidade. Terceira Guerra Mundial. E ele acaba sofrendo um acidente ali, que, né, embora a máquina do tempo fique envolta a um campo de força, vamos dizer assim, ele acaba desmaiando dentro da máquina e mano, ele vai para milhões e zilhões de anos no futuro e passa por era glacial, você vê a geografia do planeta mudando, os continentes se movendo. E aí de repente ele para e, mano, você não consegue nem contar em que ano que ele tá, de tão no futuro que ele foi, mas é um futuro assim de apocalíptico, né? Onde houve grandes desgraças no mundo e a gente voltou para trás, para a Era das Cavernas, vamos dizer assim. Enfim, eu contei aí mais ou menos até a metade do filme e o cara não teve a resposta dele. Agora eu vou contar a resposta dele e esse vai ser o único spoiler grave que eu vou dar, porque realmente aí eu tô contando meio que o final do filme, mas assim, é um filme velho e não importa. Se eu contar isso, eu acho que não estraga a experiência, tá? Mas enfim, se você não quiser ver, se você não quiser tomar esse spoiler, eu vou deixar essa faixa vermelha aqui e quando eu terminar de falar, eu tiro a faixa vermelha, então é só deixar no mudo aí, enfim, vou pular. Então, beleza, chega um determinado ponto ali no futuro, né? Tem outras raças no planeta, enfim. Raças que evoluíram porque sobreviveram no subsolo, coisa louca. E aí ele consegue finalmente a resposta dele do porquê. Por que ele não pode mudar o passado? E ali é uma resposta até muito simples. É uma questão de premissa matemática.
O que acontece? Por que ele criou a máquina do tempo? Porque a esposa dele morreu. Ela foi o motivo dele ter inventado a máquina do tempo. Então, né, se ele tem a máquina do tempo, significa que a esposa dele morreu. Ponto. Uma questão, são duas constantes. Então não importa se ele voltar no tempo, não importa o que ele faça, a esposa dele vai morrer, porque ele inventou a máquina do tempo. Ela é a premissa básica dele ter inventado a máquina do tempo. Então, não importa o que ele faça, ela tem que morrer, porque afinal de contas, a máquina do tempo existe. E é aí que eu volto lá para De Volta para o Futuro. A partir do momento que Marty McFly saiu de 85 para 55, não importa o que ele faça em 55, o destino, o universo, sei lá o que, vai dar o seu jeito dos pais dele, né, se encontrarem e ele acabar nascendo, porque é uma premissa, né? Ele saiu de 85 com a máquina do tempo, então o que aconteceu, tudo o que aconteceu nesses 30 anos para que a máquina do tempo existisse, precisa acontecer, porque ela existe. É uma questão matemática, né? Vamos colocar assim. Não sei, é um conceito profundo? Acho que não, dá para entender bem. É um conceito de lógica, né? Então, assim, é um conceito também que resolve muitos problemas, né? Como, por exemplo, poxa, mas como é que o pai do Marty McFly, sabe, conseguiu o mesmo espermatozoide exato para nascer o Marty McFly? Existem milhões de parâmetros, né? E situações em que poderia ter nascido outro bebê, mas, cara, não importa. Não importa, tem que nascer ele, porque ele tá no futuro, então, né? Não importa. Não importa, é a mágica, né? E esse conceito também diz que se você tentar matar o seu avô, você não vai conseguir. Se você pegar uma arma, você vai dar um tiro, a arma vai falhar. Se você for dar uma facada nele, alguém vai se meter na frente, ou ele vai conseguir tirar a faca da sua mão, não sei. Mas você não vai conseguir matar o seu avô, porque se você saiu do futuro, né, significa que o seu avô teve seu pai que teve você. Então é isso. É um conceito bem louco, mas simples também. É um conceito que eu gosto. Eu gosto de pensar que ele é válido e precisa ser implementado aí quando o assunto é viagem no tempo. Mais um conceito bem doido de viagem no tempo, mas que é bem legal e tem 1 milhão de filmes sobre isso, que é o quê? Que é o conceito em que o dia se repete e só uma pessoa consegue ver. Então eu acho que o mais clássico, né, o mais antigo é O Feitiço no Tempo, que é o filme do Dia da Marmota. E aí eu já falei também 1000 vezes aqui do filme Meia-Noite 1, que eu também adoro, é o meu favorito sobre o assunto. A gente tem o do Tom Cruise, que é o do Limite da Manhã, que o dia fica se repetindo também. Tem um outro de terror, terrorzinho, como é que chama? Esqueci o nome, mas é que a menina tá fazendo aniversário, depois parabéns, alguma coisa assim, esqueci. Mas tem vários, se você procurar, tem vários filmes que tratam desse assunto, onde o dia fica se repetindo até que se descubra o porquê que o dia está se repetindo, ou até que aconteça alguma coisa para que finalmente você, olha, o dia está se repetindo por causa dessa bobeira, você precisa ser uma pessoa melhor. Mas enfim, é uma viagem no tempo, onde você acompanha uma pessoa. Até hoje acho que não fizeram um filme desse onde várias pessoas se lembram, né, que o dia está se repetindo. Não lembro de ter visto, mas é um conceito legal e vai ter muito filme disso ainda no futuro, relaxem. E número 9, temos aqui O Exterminador do Futuro. Não podia deixar de falar, né? O Exterminador do Futuro, apesar de ser um filmaço, né? A gente tem o 1 e o 2 que são filmaços, mas é um conceito completamente maluco, né? E ele vai de contra a questão da premissa matemática, né? Que você pode vir do futuro para alterar o passado. Não. Eu não gosto disso. Mas o Exterminador do Futuro trata dessa questão, né? Existem conflitos no futuro e pra gente resolver esse conflito, vamos voltar pro passado e matar o nosso concorrente ou alguma coisa do tipo e a gente resolve tudo, né? É como se vamos dizer assim, quer saber? Vamos voltar pro passado e matar Hitler quando ele era bebê? Igual o Deadpool, né? Então, cara, isso não resolve tudo, né? E certamente você não conseguiria.
Então, no filme, o que acontece é que realmente acaba não conseguindo, mas ocorrem alterações, né? Assim como no De Volta ao Futuro também. Diz, né? Se você mexer no passado, você pode alterar o futuro. Então, é meio bagunçado e infelizmente, né? Exterminador do Futuro é uma franquia que se perdeu e não se encontrou mais, né? Nem com a volta de James Cameron. Mas existe sim esse conceito em que para resolver as coisas vamos mudar o passado, né? Já foi, né? E por fim, gente, em 10º lugar, eu tenho aqui Efeito Borboleta. Efeito Borboleta é um filme muito maneiro, com Ashton Kutcher. E o conceito é que durante a vida dele, ele tem pontos chaves, tá? Em que ele pode voltar no passado e reviver aquele momento. E aí, quando ele revive aquele momento, se ele tomar decisões diferentes, isso implica em mudar totalmente a vida dele. Tudo, né, vai mudar exatamente como no De Volta ao Futuro, né? Não cria uma linha alternativa, não. Você simplesmente altera a sua linha do tempo. E o problema para ele é que na mente dele, tudo que ele já viveu, ele continua lembrando. Então, se ele faz uma alteração e quando ele volta para, 20 anos depois, a mente dele se atualiza com todas as informações que aconteceram, né? Tudo que foi mudado, ou seja, ele tem consciência de tudo que aconteceu nessa nova linha temporal e a mente dele não aguenta, né? Começa a dar pau, que é muita informação para a mente. Isso é muito legal, porque não é só o conceito de eu poder voltar em determinados pontos da minha vida e tomar decisões diferentes. É o conceito de que se você mudar muito, você pode acabar maluco, porque sua mente não vai aguentar muita informação. E o filme tem um final muito interessante, apesar de que existe um final alternativo, que eu achei completamente louco, graças a Deus não foi o final escolhido, eles mudaram. Mas é um filme bacana, é um filme que vale a pena assistir, o conceito é muito legal também, né? E ele só consegue viajar no tempo a partir de determinada idade, né? Ou seja, ele precisa passar a vida dele criando esses pontos chaves, e aí lá no futuro, quando ele tá mais velho, ele tem a oportunidade de voltar para esses pontos, né, e tomar decisões diferentes. Nossa, é bem interessante. E não necessita máquina do tempo, é um dom, né? Uma habilidade que ele tem. E ele consegue, ele aprende como fazer isso, né? E para onde ele quer ir, o que é bem interessante. Eu só não lembro que quando ele já vai para aquele ponto, ele não pode voltar mais, se eu não me engano. Não funciona assim, tipo, ele tem oportunidades, tipo, olha, você tem, durante a sua vida você teve 50 pontos chaves que você pode escolher, e se você voltar lá, você não volta mais. Eu não lembro se o filme explica isso, mas seria interessante se tivesse esse conceito, né? É isso, gente. Esse é o top 10 de filmes de viagem no tempo com conceitos diferentes de viagem no tempo. Então, como eu falei, a que eu menos gosto é do Exterminador do Futuro, porque eu não acho que, se você vir do futuro pro passado, você altera tudo e tá tudo certo. Eu acho uma premissa boba, assim como a de Guerra Infinita, né? Que se você for pro passado, você cria multiversos, né? E aí, nossa, aí, mano, aí a loucura tá liberada, né? Enfim, é isso, gente. O que você acha? Qual filme faltou? Faltou algum conceito de viagem no tempo aqui que eu não lembro, diferente desses? Provavelmente existe, eu não tô lembrando agora. Então, se você lembrar de algum conceito diferente de viagem no tempo, coloca aí nos comentários, que de repente, se eu não vi o filme ainda, eu vou assistir e a gente faz um outro vídeo disso, adicionando uma parte 2, né? Mas é isso, gente. Eu adoro essa questão de viagem no tempo. Eu tenho aqui, ó, minhas teorias malucas sobre viagem no tempo. Eu tenho até uma história de um livro que, se um dia eu conseguir evoluir, eu vou publicar sobre viagem no tempo, que é um dos assuntos mais bacanas que tem. Se você bota um filme na minha frente e fala, esse filme tem viagem no tempo, cara, com certeza eu vou assistir, que é um dos assuntos assim que eu mais curto em termos de ficção científica, em termos de filme, etc. Gente,
ficou longo, mas mesmo assim, obrigado por me assistir até aqui. Se você não assistiu nenhum desses filmes que eu falei, coloca na lista, vale a pena assistir. Todos eles são muito bons. E não esquece aquele like se você curtiu, se você quiser, deixa aquele like aí. E se possível, por favor, eu estou pedindo, se inscreva no canal, está tentando chegar a 3.000 inscritos em breve. E a gente se vê na próxima, valeu!